Bom dia pessoal, eu sou o Lito, bem-vindos a mais uma videoaula. Depois da vinheta, vai! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu convidei para vir aqui o meu grande amigo Lito. Muito obrigado pelo convite. O Lito tem um canal no YouTube sensacional, vou tietar aqui. Só tem dois tipos de vídeos que eu assisto no YouTube, Lito. Quais? De moto ou de avião. E aí o Lito tem um canal sobre aviões e músicas. Aviões Fala e sobre o seu música. canal aí pra galera. Então, cara, meu canal é bastante interessante. Não é porque é meu canal, mas é bastante interessante. Eu faço mais ou menos o trabalho que o Rogério faz de ficar desmistificando a aviação. Porque tem um monte de nome estranho na anatomia, tem um monte de nome estranho na aviação. Só que eu falo isso de uma maneira simples. Tão simples e tão fácil que as pessoas até perdem o medo de voar. Olha só, É verdade, é eu tava vendo o verdade. pessoal falando, né? É. Você faz um coach, né? Faço um coach de medo de voar, que é bastante interessante. Assim, você tem pavor de entrar em avião, aí você faz o coaching comigo de qualquer lugar do Brasil via Skype. Fazendo merchan no canal do cara, desculpa aí. Mas é isso, e aí eu explico várias coisas que você não sabe de avião, e aí isso passa a diminuir o seu medo de voar. Deixa eu te perguntar, antes de começar, calma gente, fica aí. Tem a videoaula legal de hoje, hein? A gente vai falar de fisiologia da aviação. Opa! Muito legal. Aviões e músicas é o seu canal. Tem um monte de vídeo sobre aviação, aviões. E os vídeos de música? Então, esse problema da música no YouTube é realmente um problema. Como todas as músicas possuem direito autoral, a menos que eu coloque as minhas músicas que não são conhecidas, eu não posso colocar outras músicas. Senão o YouTube tesoura, né, por causa do direito autoral. Mas o nome do canal, ele já vem do blog. O blog é bem mais antigo que o canal. Eu já escrevia, tem muitos textos. E eu era DJ também, né? Tem um monte de toca-discos por aqui, discos. E no meu blog eu colocava sets para as pessoas baixarem, fazer download das músicas. E aí surgiu o nome Aviões e Músicas. Quando eu fui para o YouTube, as músicas ficaram no blog. O nome veio, mas as músicas não. Não, mas quem quiser conhecer, entra lá, Aviões e Músicas, eu vou deixar na descrição. Canal sensacional. Eu assisto, sou fã, e assisto também vídeo de moto, que eu acho legal. Vamos lá, vamos pro que interessa aqui, Lito. Aviões. Pessoal aí, tem muita gente que trabalha com aviação. Tem menina que é aeromoça, não sei o que, tem que fazer aula de anatomia. Como que é o esquema de por que um avião tem que ser pressurizado? E se tem avião que não é pressurizado, o que acontece com o corpo humano quando ele está voando? Então isso é interessante, né? A aviação no princípio, lá nos primórdios, até 1940 por aí, os aviões não eram pressurizados. Mas eles também não voavam muito alto. E quando veio a crise do petróleo e na verdade o combustível passou a ser caro, eles descobriram que se voasse mais alto, economizaria mais combustível. Seria mais legal, voaria mais rápido, gastando menos. Só que tem um problema, a gente não consegue respirar lá em cima. Falta oxigênio para o ser humano. Aí um iluminado teve a ideia de, e se a gente pressurizar o avião? Se a gente colocar ar comprimido lá para dentro do avião, a gente vai ter o ser humano que está lá dentro, ele vai pensar que ele está voando uma altitude lá de 2.000 metros, 2.500 metros, quando na verdade o avião está muito mais alto que isso. Vamos considerar então, vamos lá. Todo mundo aí já andou de avião, se não andou vai andar, e se tem medo fala com o Lito depois. Isso aí. Vamos lá, altitude de cruzeiro. Quantos mil pés? É 30 mil pés, é isso? O cruzeiro ele varia depende da distância de voo, mas geralmente entre 32 mil a 42 mil pés. Isso aí dá uns 10 mil metros. Isso, dá entre 9 mil e 11.500 metros. Aí eu vou te perguntar, qual que é a condição dentro do avião? Como que tá dentro? Dentro do avião, por causa desse ar comprimido que está sendo jogado lá, a sensação, ou melhor, fisicamente, a fuselagem do avião vai estar entre 2.000 e 2.500 metros dentro do avião. Do lado de fora está 11.000 metros, dentro do avião 2.000 metros. Então, dentro do avião tá gostoso, mas se eu estiver voando no trem de pouso...
você tá morto. O cara morre congelado. Congelado. É por congelamento que os caras morrem, então? Curiosamente, sabe que teve gente que sobreviveu já? Porque... E os cientistas, eles imaginam que por causa da baixa temperatura, o cara entrou numa hipotermia, diminuiu o ciclo cardíaco e... Hibernou. E aí ele não morreu por causa disso. Como diminuiu tudo, diminuiu até a demanda por oxigênio e sangue. E aí o cara ele tomou um tombo na hora que o avião pousou lá, né? Cai na pista. Aí morreu de traumatismo. Morreu de traumatismo. Mas já aconteceu isso. Então, incrível. Quando eu tô num voo de cruzeiro, dentro lá da cabine, tá gostoso, a temperatura tá adequada, uma pressão barométrica adequada, consigo respirar, sobrevivo, meu coração tá batendo, mas do lado de fora a condição é outra, por isso que tem que pressurizar. Por isso tem que pressurizar. Do lado de fora vai estar ali menos 56 graus Celsius, é muito gelado. Mas nada que umidade... nada que um colete não resolva, não? Uma umidade também baixíssima, né? Que não tem muita umidade lá, essa altitude. E basicamente é isso. É inóspito, assim, o ser humano não sobreviveria muito tempo. É diferente a condição da cabine do piloto, da cabine dos passageiros ali, para sobrevivência mesmo? Boa pergunta. Ele é a mesma... Assim, quando a gente fala de aviação, sempre existe a palavra depende. Porque depende do avião que a gente está falando. Tem um avião específico, o 787, que o fluxo de ar para a cabine ele é maior, para a cabine dos pilotos é maior do que para os passageiros. Simplesmente para evitar ato terrorista. Você acredita nisso? Como a pressão do ar é positiva no cockpit, se alguém abrir um anthrax e jogar no sistema de ar-condicionado do avião, esse ar não vai chegar na cabine porque a pressão do cockpit é positiva, não vai deixar esse ar contaminado chegar na cabine. E os passageiros? É o risco. É o risco de deixar um terrorista entrar no avião. Então se tiver um terrorista é melhor ser piloto do que ser passageiro. É melhor ser piloto do que ser passageiro. A menos que o cara entre com uma arma no cockpit, né? Aí é melhor ser passageiro. Cara, isso não estava no nosso script. Então é diferente, mas na cabine dos passageiros também é positiva. Tem que ser positiva. Não, sim. Em relação ao ar externo, é sempre positiva. Mas isso é só um avião específico, é só os Boeing 787 que é assim. Todos os outros aviões, o mesmo ar que se respira no cockpit é o mesmo ar dos passageiros. Tem mais uma coisa interessante, esse ar ele não é 100% puro. Assim, ele já tem o gás carbônico junto. Porque as pessoas estão exalando, né, o gás carbônico. Esse gás carbônico ele é admitido pelas laterais do avião, desce para dentro do porão de carga e lá tem uns fãs de recirculação de ar. Ele pega esse ar, joga nos filtros para tirar toda a bactéria, tudo que... assim, vírus, é um filtro que consegue bloquear vírus. Não fala que volta oxigênio. Então não volta oxigênio, mas não é só gás carbônico que tem. Então, mas esse ar sujo ele é filtrado, todo filtrado, é jogado de novo dentro de um mix manifold, que é o nome do negócio, e é jogado para a cabine para você respirar novamente esse ar. Cara, é quase uma fotossíntese feita pelas plantas isso aí. Seria. Que é o processo que elas fazem, né? Elas pegam gás carbônico e devolvem oxigênio, né? E tudo isso sabe para quê? Para economizar combustível. Economizar combustível e deixa as pessoas vivas ainda. Deixa as pessoas vivas. E assim, poucas pessoas têm dor de cabeça quando voam. Pouquíssimas, assim, a amostragem é muito pequena. Porque o ar realmente ele é limpo. Ele não é 100% puro, mas ele é limpo. Então, mas sempre tem aquelas pessoas mais sensíveis, né? Tem. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. A gente estava vendo, a gente está levando em consideração a literatura do Guyton sobre altitudes. Então a gente tem vários fatores. Para você respirar, você precisa ter diferença de pressões. Então tem que ter uma pressão fora e uma dentro. O que faz você mexer os pulmões é essa diferença. Se igualar as pressões, você está morto. Então é simples de entender. Então para eu inspirar, eu preciso ter uma pressão positiva fora, que permita com que o meu pulmão encha. E aí quando eu vou expirar, eu tenho que ter uma pressão negativa fora. Então isso permite que a gente troque gases. A gente estava vendo umas tabelas aqui, falando sobre a pressurização da cabine. A pressurização da cabine, ela é de um ambiente... de quantos metros de altura, Litor? Entre 2.000 a 2.500 metros de altura. A pressurização é como se você estivesse num ambiente de 2.000 metros de altura. Por que disso, Litor?
Então, por que não é mais baixo, né, na verdade? O ideal seria que fosse ao nível do mar. Só que para você conseguir pressurizar um avião a ponto de fazer a atmosfera dentro dele virar nível do mar, você teria que ter tanta pressão que você teria que reforçar muito a estrutura do avião, que é uma estrutura de alumínio, ela precisa ser leve. E você reforçando muito essa estrutura, você vai colocar peso. A partir do momento que você coloca peso no avião, você diminui a eficiência dele. Porque tudo no avião tem que ser extremamente leve. Desde o assento que você senta ali. É flutuável, ele, né? ele é flutuante, ele... Flutuável. Mas eu acho que é flutuável também, ele é flutuante e flutuável. Essa é a nossa língua portuguesa, né? Tá vendo? Então ele tem que ser de material retardante à chama, ou seja, se você tentar tocar fogo no assento, ou no tecido, ou no tapete do avião, você não vai conseguir, porque ele é de material retardante. Tira essa ideia da cabeça. E ele tem que ser extremamente leve. E não tóxico. Se ele chegar a pegar fogo, ele não pode ser tóxico para o ser humano também. Tudo isso é pensando na segurança. E aí você já tem uma ideia do que eu falo nos meus coachings, assim, porque cada pessoa tem medo de um negócio diferente. E aí eu explico todas essas seguranças que tem no avião. Mas, voltando à pergunta, se ele fosse extremamente pesado para poder ter uma atmosfera de nível do mar, aí não seria viável voar com ele. A pressão ia ser tão grande internamente que ele não... A estrutura ia ter que ser tão pesada para aguentar a pressão que não valeria a pena. É interessante, as pessoas não sabem, mas a fuselagem do avião ela chega a inflar assim, durante o voo. Como a pressão lá em cima é muito baixa, o diferencial de pressão faz ela inflar. Nossos pulmões inflam quando a gente respira. Exatamente. O avião infla a fuselagem. Respira. Que é muito louco, a gente estava falando, olha que legal. Ele estava falando que a fuselagem dentro do avião, quando vocês estão viajando, ela varia entre 2.000 e 2.500 metros de altura. É como se você estivesse no ambiente de uma montanha de 2.000 metros. E se vocês lerem o Guyton lá, vocês vão perceber que você só começa a ter queda de saturação sanguínea a partir de 3.048 metros. Então, a partir de 3 km de altura, você já começa a ter queda na saturação. Eu não sei se isso tem a ver, mas provavelmente essa altitude que se tem é o nível que você pode chegar mesmo sem ter queda de saturação, que levaria as pessoas a ter tontura, vômitos, náuseas, não sei, né? Pode ser que lá no passado, quando resolveram fazer as cabines pressurizadas, tenha sido feito esse estudo. Assim como ainda não ocorreu a saturação, ainda é um ambiente saudável para o ser humano, essa altitude. E quando ocorre? Porque poderia ser menor. Se fosse menor, era melhor ainda do ponto de vista do avião, não do ser humano. Mas não foi feito assim, foi feito um compromisso ali. A gente piora um pouco para o avião, ou seja, deixa a estrutura um pouco mais rígida, mas não piora muito para o ser humano. Aí balancearam. Que é interessante, se eu tiver a nível do mar, que minha saturação é de 97% a 100%, ou se eu tiver a 2.500, onde a saturação ainda é 97% a 100%, dá na mesma. Dá na mesma. Então as pessoas não vão passar mal, você vai conseguir sobreviver tranquilamente, sem passar mal. Passa mal quem tem medo mesmo, né? Já fica suando ali. Já fica ofegante, né? E aí a concentração de oxigênio já, né? Que a gente tá falando de um voo, assim, vai de 10, 12, 20 horas. Não é um lugar que você tem que fazer aclimatação quando você viaja para uma altitude. Que aí seu organismo começa a produzir mais hemácias, você tem a frequência cardíaca aumentada, então tem outras coisas que compensam isso, mas não dá tempo num voo, né? Num voo não, O que é a despressurização? Quando caem as máscaras de oxigênio que o pessoal ficou... Esse é o grande medo de, acho que 60% das pessoas que fazem coaching comigo, elas têm medo justamente da despressurização. Esse é um tema muito abordado nos filmes de Hollywood. Pode ver, todo filme que tem avião vai ocorrer uma despressurização e as máscaras vão cair. Então. Na vida real, é um evento raríssimo. Raríssimo. Quantas vezes você ouviu falar lá na United que caiu as máscaras? Eu tô há 20 anos, nunca houve um caso de despressurização. Nunca? Nunca. Nos últimos Por que 20 anos. causaria essa despressurização? Porta aberta? Não, por exemplo, não ocorreu na minha empresa, mas há uns 4 meses atrás ocorreu em uma empresa nos Estados Unidos que deu um problema no motor. Ele houve uma, que a gente chama de uma falha não contida, porque todo motor ele é projetado para falhar e manter a falha dentro dele.
mas esse foi não contida. Então um dos pedaços saiu do motor e furou a fuselagem do avião. É equivalente a você furar um balão de aniversário. Vai começar a sair ar dali de dentro. Se está saindo ar, a tua pressão dentro já não é tão grande quanto deveria ser. Aquela pressão que era positiva vai Isso, que era, tipo, você negativando. tava 2.000 metros, começou a sair ar, aí você começa a ir 3.000, 4.000, 5.000, aí opa, quando chega ali 14.000 pés, que agora eu não vou lembrar quanto que dá 14.000 pés? Em metros? É. Dá uns 6.000. Então, e quando chega a 6.000 metros, as máscaras caem automaticamente para os passageiros. Isso é o valor que tem que cair? Isso, existe um sensor, uma cápsula barométrica dentro do avião, são mais do que uma, né? Porque a gente precisa ter redundância. E ela sente que a pressão de cabine diminuiu, ou seja, a altitude de cabine está subindo, e aí ela dispara um alarme elétrico e todas as máscaras caem. Quando essas máscaras caem, existe um gerador de oxigênio em cima, é um processo químico. Você puxa, você atua um gatilho e começa a gerar oxigênio. E aí você tem 15 minutos de oxigênio. E as pessoas ficam, ai meu Deus, que 15 minutos eu não cheguei no chão? Não precisa chegar no chão. Aliás, não precisa chegar no chão mesmo, você tem que pousar o avião. Favor, né? Então esses 15 minutos é mais do que suficiente para o piloto iniciar uma descida. Ele está voando lá em cima. O que ele tem que fazer? Vou descer para uma altitude que todo mundo pode respirar normal, que é 3.000 metros. E aí não precisa mais usar máscara. Essa descida dura aí no máximo 6 minutos. Deixa eu falar, até eu vou deixar o gráfico do Guyton aqui depois para vocês. Em 6.000 metros, sua saturação sanguínea cai a 70%. 6.000 metros para mais. Então a saturação sanguínea é muito baixa, então provavelmente é certo para sobrevivência. Que aí a pessoa vai ter sinais de hipóxia já. Isso aí é fato, né? É uma coisa interessante também depois para você estudar aí, que se chama tempo de consciência útil. Isso que a gente falou é uma despressurização normal. Existe um evento muito mais raro ainda do que esse, que já é raro, que é a descompressão explosiva. Seria uma porta, por exemplo, saindo do avião. Aí é uma perda de pressão não controlável e muito rápida. E aí, dependendo da altitude, o tempo de consciência útil de um ser humano não treinado varia ali em 5, 6 segundos. Ele apaga. Aí quando ele acordar já está na altitude de cruzeiro, porque quando acontece isso, a máscara dos pilotos é muito mais fácil de colocar. Você não precisa puxar nada. Existe do lado do cockpit do piloto, ao alcance da mão dele, ele põe a mão, tira o negócio, coloca assim na cara e ela pum, já começa a respirar oxigênio 100%. Cara, eu estava lendo em livro de fisiologia que esse coma pode se dar em 2 segundos da pessoa não treinada. Ela chegou numa pressão muito pequena, uma quantidade de oxigênio ínfima, e aí ela entra em coma muito rápido, assim, o organismo não aguenta isso mesmo, né? E é por isso que tem aquele anúncio no início do voo que vocês têm que prestar atenção, que é se você está com uma criança do lado, você sempre coloca a máscara em você primeiro, para depois colocar na criança. Porque se você colocar na criança primeiro, na hora de colocar em você já passou o tempo. Você não vai morrer, tá? Mas você vai desmaiar. Pô, é muito legal esse assunto. A gente tem bastante coisa assim para falar sobre assim, as relações, né? Que o avião é uma célula de sobrevivência, né? A gente falando dessa forma. E a maioria das pessoas tem medo. E é legal a gente falar sobre isso, e tem tabelas sobre isso. Então eu vou deixar essa tabela até aqui. Eu vou no final, vou abrir aqui e colocar uma... Sei lá, vou colocar em algum lugar aqui do vídeo. Aqui, e aí vocês têm uma noção melhor de como que funcionam essas funções dos gases de acordo com a altitude. Então isso é bem legal para principalmente quem está estudando fisiologia, tá? Que é o pessoal do primeiro a segundo ano. E a gente trouxe aqui o Lito, o cara manja tudo de aviões e condições de sobrevivência das pessoas dentro desses ambientes, né, Lito? Quer dar uma palavra final para a galera aí do canal Anatomia Fácil? Vamos lá. Não, pensando melhor, eu não quero que você dê o recado final. Eu quero que o Mano dê o recado final. Cadê o Mano? O Mano tá aí? Vou chamar o Mano, peraí. Mano, chega aí. Agora sim, dá pra conversar. E aí, Mano? E aí, galera, beleza? Pô, maneiro te conhecer aí, rapaz. Vocês não me conhecem não, mas eu trabalho lá no Aviões e Música. O cara não me paga não, o Lito não me paga, né? Eu faço aí uns cachê de graça pra ele. Processar ele?
Mas eu sou um cara muito importante pro canal dele porque eu faço as perguntas que a pessoa quer fazer, entendeu? Pô, ninguém manja de avião, mano, então tem que fazer as perguntas pro cara responder. Pô, mano, então vamos falar, mano, ele é o Mano. Então tá aqui o nome dele, Mano. Mano, dá um recado final pra galera do canal Anatomia Fácil aí. Pô, esse cara aqui é maneiro, hein? Você já viu eles abrem um pescoço aí, os nariz? Caralho, fiquei tremendo, quase vomitei vendo os vídeos dele aí, os nomes esquisitos aí. Mas é da hora, eu gosto muito do canal dele. Grande Mano. Pessoal, inscreva-se aqui no canal Anatomia Fácil pra vocês receberem as notificações. E, mano, valeu aí, moçada. Inscreva-se no Aviões e Músicas também, Visita lá que são vídeos bem legais. E esse aqui a gente falou sobre fisiologia da aviação. Valeu, mano. Valeu, mano. Grande abraço aí. Você tem um óculos escuro aí? Tenho. Geralmente quando tenho... Bom dia, galera. Meu nome é Rogério. Tá no ar mais uma videoaula. Tá. Aí, bom dia. Meu nome é Lito. Meu nome é Mano. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lito e bem-vindos a mais uma videoaula. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou o Lito. Bem-vindos a mais uma videoaula. Depois da vinheta, vai!